a, a narrativa, sem entretanto amassá-los com essa ficar lendo o texto, porque realmente o texto ele é fantástico. Onde estão as minhas moedas? Em uma noite qualquer, de uma época qualquer, alguém teve um sonho. Sonhou que recebia algumas moedas. Não sabemos se eram muitas, se eram poucas, se eram centenas, dezenas, e nem se elas, de que metal essas moedas eram. Se era de ferro, de prata, de bronze. E esse indivíduo, ao receber aquelas moedas dos seus pais, ele teve uma sensação de calor no seu peito. E ele se viu invadido por uma alegria que ele nunca havia sentido antes em sua vida. Então ele dormiu tão serenamente e quando acordou na manhã seguinte, ele teve a sensação de serenidade e ele foi até a casa dos pais. Ele disse assim: pai e mãe, na noite passada vocês vieram até mim em sonho e depositaram nas minhas mãos algumas moedas. Eu não sei de que metal essas moedas eram, não sei quantas eram. Não importa, importa que eu me senti pleno e feliz e venho lhes dizer obrigada. As moedas são suficientes. São as moedas de que eu necessito e que mereço. Assim eu as tomo com gosto, pois vêm de vocês. E com elas serei capaz de seguir o meu próprio caminho. Ao ouvir isso, os pais, como todos os pais que se engrandecem por meio do reconhecimento dos filhos, sentiram-se ainda maiores e generosos. Interiormente, os pais sentiram que podiam seguir dando a seu filho, porque a capacidade de receber amplia a grandeza e o desejo de dar. E os pais, gratos, disseram a esse filho: você é um bom filho, pode ficar com todas as moedas, elas pertencem a você. Pode gastá-las como você bem quiser, não precisa devolvê-las. São o seu legado único e pessoal, são para você. Então, o filho sentiu um grande e pleno, descobriu-se completo e rico e pôde em paz deixar a casa dos pais. Então, na medida que ele afastava, ele sentia que os pés deles tinham mais firmeza para caminhar e que diante dos seus olhos descortinava um caminho claro e um horizonte promissor, que iam se abrindo a cada passo que esse filho dava, com os pés bem plantados na realidade. E enquanto ele percorria o caminho da sua vida, ele percebia que ia encontrando ao longo da vida diferentes pessoas que o acompanhavam, um trecho, às vezes curto, às vezes longo, mas em alguns momentos acompanharam pela vida toda. Eram sócios, amigos, companheiros, esposa. O caminho ia se apresentando agradável, em sintonia com o espírito de sua natureza pessoal. E ainda que não tivesse livre dos pesares naturais impostos pela vida, ele sentia como o caminho de sua vida. E de vez em quando ele olhava para trás para os seus pais e relembrava das moedas que tinha recebido. E quando observava o transcurso de sua vida, olhava também para os seus filhos, ou se recordava de tudo que ele conquistou no âmbito pessoal, no âmbito familiar, no âmbito profissional, social, espiritual, e a imagem dos seus pais surgia e ele se dava conta que tudo aquilo foi possível graças ao que ele tinha recebido dos pais. E com o seu êxito e com as conquistas que ele honrava. Esse indivíduo dizia para si mesmo: não há fertilizante melhor do que as próprias origens. E então, no seu peito, voltava a encher com uma sensação abrangente que lhe dava, preenchido da noite em que sonhou que recebia as moedas.
uma outra noite, um outro indivíduo qualquer, num outro tempo qualquer, outra pessoa teve o mesmo sonho. Já que cedo ou tarde todos vamos ter esse sonho, vinham seus pais, depositavam algumas moedas. Nesse caso, também nós não sabemos se eram muitas, poucas, centenas, dezenas. Também não dava para saber no sonho se eram de cobre, ouro, prata, de ferro. Mas aquele indivíduo, ao sonhar que recebia essas moedas dos seus pais, ficou incomodado, sentiu-se invadido como se tivesse invadido por uma inquietude, um mal-estar, teve um sonho agitado e ao despertar ele sentiu um incômodo parecido com raiva. Então ele foi para a casa dos pais e disse para os pais: na noite passada vocês vieram a mim em sonhos e me entregaram algumas moedas. Eu não sei se elas eram muito ou poucas, também eu desconheço o metal de que eram feitas. Não importa, porque eu me sinto vazio, eu me sinto prejudicado, eu me sinto ferido, essas moedas são insuficientes, eu mereço muito mais. Então, eu não são as moedas que eu necessito e nem aquelas que correspondem àquilo que eu mereço. Portanto, eu não aceito. Ainda que tenham vindo de vocês, ainda que tenham chegado até mim por meio de vocês. E com elas, o meu caminho vai ser muito mais difícil, muito mais triste. Eu nem vou conseguir ir muito longe. Então, eu deixo e vou caminhar sem as moedas que vocês me entregaram no sonho. Os pais, como todos os pais que se sentem menores, e sofrem quando não têm reconhecimento dos filhos, sentiram-se diminuídos, tristes e voltaram para o interior da casa. Com desgosto, angústia, compreenderam que podiam ter dado até um pouco menos do que haviam dado àquele filho, porque diante da dificuldade de aceitar e de receber, a grandeza e o desejo de dar se tornam pequenos e definham. Os pais fizeram silêncio, confiando que com o passar do tempo e a sabedoria da vida talvez chegassem a endireitar os rumos falidos do filho. É estranho o que aconteceu em seguida. Após ter pronunciado aquelas palavras perante os pais, o filho se sentiu impetuosamente forte, mais forte do que nunca. Mas ele estava movido por uma força teimosa, gigante, que surge como uma espécie de oposição aos feitos e às pessoas. Não se tratava de uma força genuína, era uma falsa força que nos concede a oposição das coisas, o ressentimento para com as pessoas e as posturas de vítima diante dos fatos vividos. Com o tempo, essa pessoa aprenderá que nenhum sofrimento concede direitos, nenhuma postura existencial edificada sobre feridas concede merecimentos. E o único sentido desse sofrimento, que não é a dor, é fazer sofrer os demais, já que unicamente a dor genuína desperta a paixão. Naquele dia, o indivíduo abandonou a casa dos pais, dizendo para si mesmo: nunca mais. Sentia-se forte, mas por dentro um vazio e se sentia também vulnerável. Não conseguia encontrar a paz. Na medida em que ele ia se afastando de casa, acontecia um outro fenômeno. Os seus pés se elevavam alguns centímetros do solo e o seu corpo um tanto flutuante, ou seja, já não sentia debaixo dos seus pés as raízes dos seus ancestrais. Então, e sentiu algo mais ainda surpreendente. Cada vez que ele abriu os olhos, parece que ele estava vendo a mesma coisa, um horizonte estático, fixo. A prosperidade não vinha e ele, assim, se encontrava com alguém. Ele contemplava com uma enorme esperança de que aquela pessoa fosse dar a ele aquilo que aquelas moedas proporcionariam. Então, sempre que ele conhecia uma mulher,
ele inconscientemente se perguntava: será que essa pessoa tem as moedas que eu realmente mereço? As moedas que eu necessito e que me correspondem? As moedas que eu não aceitei dos meus pais porque eles não me souberam dar a altura daquilo que eu desejava, que eu merecia? Será que essa pessoa vai me recompensar de uma maneira justa? Será que essa pessoa tem aquilo que eu mereço? Em certa ocasião, a resposta foi afirmativa. Para ele pareceu fantástico. O indivíduo se apaixonou e sentiu que à sua volta tudo era maravilhoso. E sem se dar conta, começou a esperar que o outro tivesse que lhe dar aquilo que ele não aceitara dos seus pais. Contudo, ele vai descobrindo aos poucos que o outro não tem o que lhe faltava no íntimo, ou seja, aquelas moedas que não haviam aceitado dos seus pais. Que pena, disse ele. Então, ele se queixou da pessoa, queixou da má sorte, culpou o destino, sentiu enganado, sentiu submetido a um tormento emocional e ele entrou em desespero, ficou desgostoso, entrou em crise, uma turbulência emocional, ficou entediado e frustrado. Em certo momento de sua vida, essa pessoa teve um filho e o seu desgosto se tornou um pouco mais esperançoso. Então ele foi, inconscientemente, perguntou: será que esse filho tão amado que eu espero tem as moedas que eu mereço, das quais eu necessito e que me correspondem? Aquelas que eu não aceitei dos meus pais porque eles não souberam me recompensar à altura? Quando novamente respondeu sim, o indivíduo começou a sentir um vínculo especial com aquele filho, um vínculo cheio de expectativa e anseio. De maneira inconsciente, a pessoa estava convencida de que o filho tinha, enfim, as moedas de que ele necessitava e que ele recusou. E não tardaria que aquele filho lhe ofereceria essas moedas. Mas passou o tempo, o filho, como a maioria dos filhos, ama seus pais, deseja fazer o melhor por eles, mas queria ter vida própria, né? E resultava que era imperioso e avassalador que ele fosse para a vida dele. Assim, o indivíduo um dia compreendeu que tampouco o filho tinha as moedas que ele necessitava e que lhe correspondiam. Sentindo-se vazio, órfão, desorientado, como nunca, ele entrou em crise, adoeceu, gritou por socorro e buscou um terapeuta. Tinha tanta urgência seu tom de voz, então o terapeuta o recebeu, olhou profunda e pausadamente para ele e disse: eu não tenho as moedas. O terapeuta viu nos olhos do seu paciente que ele continuava buscando as moedas no lugar errado e que no fundo desejava equivocar-se mais uma vez. Mas naquela primeira visita o terapeuta acrescentou: eu não tenho as moedas, mas eu sei onde estão as moedas. Nós podemos juntos trabalhar para que você descubra aonde elas estão e como fazer para recuperar as suas moedas. Então o terapeuta trabalhou com esse indivíduo e lhe mostrou que durante muitos anos ele tivera um problema de visão, um problema óptico, que seria um problema de perspectiva. Ele estava com dificuldade de enxergar claramente. Era só isso. O terapeuta ajudou a ajustar o foco, regular o seu olhar, perceber a realidade de outra maneira, a partir de uma perspectiva mais clara, de um lugar mais centrado, mais afinado com os propósitos de sua vida, de maneira menos dependente dos desejos pessoais do pequeno eu egocêntrico que sempre tenta nos governar. Um dia, enquanto esperava pelo paciente, o terapeuta pensou que já havia chegado o momento de dizer por fim e claramente onde estavam as moedas. E nesse dia, coincidentemente, ele chegou
com outra coloração, com outra expressão no olhar, tinha mais serenidade, e ele disse: agora eu sei onde estão as moedas. As moedas continuam com os meus pais. Então, ele sai do terapeuta e se dirige para a casa dos pais e olha bem nos olhos dos pais. Durante todos esses anos, pai e mãe, eu tive um problema de visão, uma perspectiva ilusória. Eu não via claramente. Eu sinto muito por todo esse tempo. Agora posso ver e venho dizer-lhes que aquelas moedas que eu recebi de vocês em sonhos são as melhores moedas, as adequadas e as possíveis para mim. São suficientes e são aquelas que me correspondem. São moedas que mereço e são adequadas para que eu possa seguir adiante. Então, eu venho lhes agradecer. Eu aceito com gosto, porque vem de vocês. E com elas eu posso seguir trilhando o meu próprio caminho. Então, os pais, como todos os pais se engrandecem com o reconhecimento dos filhos, voltaram a florescer. E o amor e a generosidade começaram a fluir novamente com facilidade. O filho voltava a ser filho, plenamente capaz de aceitá-los como são. Os pais, sorridentes, olharam com ternura para o filho e disseram: é um bom filho, pode ficar com todas as moedas, elas lhe pertencem, podem gastá-las como quiser, não é preciso nos devolver, são o seu legado único e pessoal para você. Pode ter uma vida plena, uma vida próspera. Então, o filho também sentiu grande e pleno. Percebeu-se completo e rico e pôde, por fim, deixar em paz a casa dos pais. E à medida que ele ia se afastando da casa dos pais, ele sentiu novamente os seus pés enraizados no solo, seu corpo assentado na terra, os seus olhos voltados para um caminho claro e um horizonte mais promissor. Ele também sentiu alguma coisa estranha. Ele perdeu aquele ímpeto, aquela arrogância de se achar melhor do que seus pais. E aquele ressentimento que ele alimentava, aquela tendência a se fazer de vítima dos seus pais, aquele excesso de conformismo. Agora ele tinha uma força simples, uma força tranquila, uma força natural. Então ele foi percorrendo o caminho que restava de sua vida. Encontrou outras pessoas com as quais caminhou lado a lado, como a sua esposa, durante o trecho às vezes longo, às vezes curto, outras para sempre, como sócios, amigos, os casais amigos, os vizinhos, os companheiros, os colaboradores, inclusive os adversários. Em geral, o seu caminho foi sereno, prazeroso, em sintonia com o seu espírito e com a sua natureza pessoal. Tampouco ele esteve isento dos pesares naturais impostos pela vida, mas ele sentia como aquele sim era o caminho de sua vida. Um dia ele se aproximou da esposa e disse para ela: durante muito tempo, querida, eu tinha um problema de visão. Agora que eu enxergo claramente, eu digo: sinto muito, eu esperei demais dessa relação. Foram demasiadas as minhas expectativas e eu sei que isso foi uma carga muito pesada para você. Agora eu a assumo, tomo consciência e a libero. Assim, o amor que tivemos pode continuar fluindo. Eu agradeço porque agora eu tenho as minhas próprias moedas. E ele foi até o seu filho e disse: filho, você pode aceitar todas as minhas moedas, porque agora eu sou uma pessoa rica e completa. Agora eu já peguei as minhas moedas dos meus pais. E o filho se tranquilizou, se fez pequeno em respeito àquele pai e se sentiu livre para seguir o seu próprio caminho e aceitar as suas próprias moedas.
Ao fim do seu longo caminho, o indivíduo se deteve a repassar a vida vivida. O amado, o sofrido, o reconstruído, o danificado, e a tudo e a todos conseguiu dar um bom lugar na sua alma. Acolheu a todos com doçura e pensou: tudo tem a sua hora na vida. A hora de chegar, a hora de permanecer, a hora de partir. Uma metade na vida é para subir a montanha e gritar aos quatro ventos: oi, eu estou aqui, eu existo. E a outra metade da vida é o declínio, onde tudo é um desprender-se, é um alegrar-se, é um celebrar a vida. A vida tem seus assuntos, tem seus desafios, tem seus ritmos, mas não precisa deixar de ser aquele sonho que sonhamos. Então, que tal essa história fantástica? Eu aprendo muito com essa história. O Johan Garriga,